que na parte da tarde eu fui com uma amiga minha no shopping, passamos na livraria e estava com uma promoção de 50% de desconto. Oi gente, como vocês estão? Eu estou aqui no domingo à noite de pijama e sem nada de maquiagem para vocês verem a essência do que eu vou dizer para vocês agora. Eu estou há quase um mês passando por um bloqueio criativo. Eu li nesse período, não estive de ressaca literária, só com um bloqueio criativo muito grande mesmo. E eu já havia prometido um vlog de leitura nesse perfil, que é um vlog de um livro que vocês votaram e é As Coisas Belas e Preciosas, da Rebecca Yarros. Eu iniciei a leitura dele na semana passada, quando eu senti que meu bloqueio criativo estava sendo resolvido, só que eu fiquei doente no sábado e fiquei de cama por 4 dias. E aí, gente, na quarta ou quinta, acho que na quarta eu fiquei bem, na quinta eu tava assim, a rasos passos, mas tava tranquila. E aí na sexta, o meu siso resolveu começar a doer. Então, eu não estava nem conseguindo falar. Inclusive, estou conseguindo falar agora porque eu tomei medicação, porque tá doendo muito meu dente ainda. E eu tô sem maquiagem, como eu falei, pra vocês observarem as olheiras de quem não dorme bem há pelo menos uma semana, porque ficou doente, depois com o dente doendo, enfim. Voltando para o livro, hoje faremos a leitura de As Coisas Belas e Preciosas, da Rebecca Yarros. Tô bem curiosa para saber como vai ser essa história. Eu já li tudo que deixamos inacabado, é o meu favorito dela. Já li também A Última Carta e eu gostei, mas achei muito dramático. E é isso, né? Vamos para a sinopse. E aí eu vou deixar aqui o minuto e o segundo em que eu paro de ler a sinopse, caso vocês não queiram, né? Porque eu vou tentar fazer esse vlog de leitura sem spoiler. A sinopse que eu tô lendo é a da própria capa, ok? Como é possível encontrar sua identidade quando todos os outros já decidiram quem você é? Nossa, eu gosto disso. Desde criança, Kian Daniels carrega o rótulo de rebelde na cidadezinha onde mora. O típico garoto problemático e subversivo que todo mundo adora odiar. Quando ele retorna da guerra sem o irmão mais novo, porém, sua má fama ganha contornos verdadeiramente trágicos. Todos o culpam, inclusive o próprio pai. Ken resolve partir para seguir carreira militar, jurando a si mesmo nunca olhar para trás. Anos depois, porém, uma mensagem desesperada o obriga a encarar a realidade. A família precisa dele e está na hora de voltar para casa. Só que isso também significa reencontrar Willow Bradley, a única mulher no mundo que tem seu coração nas mãos e a única que jamais poderá ser sua. Conforme o passado vem à tona, fica cada vez mais claro que, sob as fofocas e aparências daquela cidadezinha, há segredos profundamente enterrados. E diante deles surge a inevitável pergunta: até onde somos capazes de ir por todas as coisas belas e preciosas que amamos? Então agora são 7h21 da noite do domingo, dia 2 de agosto, eu vou iniciar a leitura e volto com uma atualização de alguns capítulos daqui a pouco para vocês. Boa noite, Instanters. Gente, estou vindo aqui falar com vocês sobre a minha continuação de leitura de ontem. Acabei dormindo, estava cansada, debilitada. Li até o capítulo 6. E apesar de até aqui estar sendo apresentada aos personagens e não ter muita coisa para falar ainda, vamos à atualização de leitura até o capítulo 6. Para que vocês possam acompanhar comigo, eu li isso aqui do livro até o momento, que foram 93 páginas. E agora eu vou ler um pouquinho mais. Eu fui pra academia agora na parte da noite. E aí eu vou ler um pouquinho mais. Mas até o momento, o que temos aqui? Bom, gente, nós temos aqui como protagonista o Camden, que é um dos 3 filhos de um homem. E ele é o filho, o pior do mundo, né? Ele é o problemático, ele é o que só faz cagada. Ele é nascido na cidade de Alba, que é uma cidade que fica no Colorado, minúscula, com menos de 700 habitantes, desde a última vez que foi calculado. Então toda a sua família e seus atos são muito conhecidos na cidade. Ele era soldado do exército e agora saiu e voltou para a cidade depois de prometer que não voltaria e encontra com seu irmão Xander e o seu pai agora acometido de Alzheimer. A única coisa que o pai dele lembra é que ele é problemático e que não quer ele por perto porque ele foi o responsável de matar o irmão mais velho. Na cabeça do pai dele, né? Até o momento é o que a gente sabe. Eles atuavam no exército juntos e aparentemente a mando de uma ordem do Camden, o pelotão do irmão dele, o esquadrão,
do irmão dele, foi fuzilado. Então todo mundo culpa, né, dizendo que tudo o que ele toca, tudo que ele faz, deixa um rastro negativo sempre, sempre é algo destrutivo. E o pai dele, as únicas lembranças que tem quando não está lúcido, porque ele tem episódios de lucidez ainda, quando não está lúcido é isso, e quando está lúcido também não quer ele por perto, tá? Mas acontece que o pai dele se comunicou com ele em determinado momento, pedindo para que ele fosse para Alba novamente, pedindo ajuda, pedindo para que ele acompanhasse o irmão e ali as amizades, né, que se tornaram família, no cuidado com a própria saúde dele. E aí nós temos a Willow, que é uma amiga de infância ali dos Daniels, né, os 3 irmãos, no caso a família ali desses homens, que além de amiga de infância deles, também é ex, ou considera-se cunhada ainda do Camden. No caso, ela era noiva do Sullivan, o irmão do Camden que morreu e que ele é culpado da morte, né? E aqui as coisas começam a ficar estranhas, tá, gente? Eu tenho um determinado problema, porque você já imagina o que vai acontecer, né? Porque pelo menos eu já imagino. E nós temos a Willow reencontrando com ele e percebe-se que o sentimento que ela tem não é só um desconforto por ele ser o culpado da situação, né, da morte do marido, do noivo. É algo diferente. Bom, eu sei que a história começa com o Kendall dizendo que ele não quer se reencontrar com a Willow e também com a Willow ficando chocada e tendo uma reação bem estranha diante da chegada, da volta dele à cidade, né, esse retorno dele para a cidade depois de 6 anos. Só que eu ainda não tenho muita coisa para opinar em cima disso. Nós temos aqui também a melhor amiga da Willow falando para ela sobre ele ter voltado para a cidade, ela fingindo que não sabia. Aí a mãe chegando e falando sobre isso, e a amiga dela percebendo que, tipo, ela sabia sim, não quis falar sobre, e meio óbvio o motivo pelo qual ela não quis falar sobre, e a Willow já se sentindo culpada por estar pensando nele mais do que deveria. Enfim, gente, contexto meio estranho, né? Agora eu vou ler um pouco mais e antes de dormir, com toda certeza, eu trago para vocês mais atualizações, né, e opiniões sobre esse momento da leitura. Outra coisa que eu queria destacar para vocês, além da leitura, mas sim sobre o vlog, é que, gente, eu estou tentando gravar durante o dia para vocês. Só que eu tenho muita dificuldade porque a minha rotina inteira é dentro do meu quarto. Minha rotina de estudos, minha rotina de criação de conteúdo, minha rotina de encomenda de crochê, tudo que eu faço é aqui dentro. De vez em quando eu esqueço de gravar. E principalmente no momento em que eu estou estudando, porque pegar o celular para gravar para mim é um ato de dificuldade que vocês não têm ideia. Eu não gosto de pegar o celular nem em intervalos de estudo, porque eu me distraio muito. Mas eu prometo que eu vou melhorar e vou trazer para vocês essas atualizações. Bom, fica aqui a promessa de que eu vou me esforçar para esse vlog e também, principalmente para os próximos. E daqui a pouco eu trago mais atualizações do livro para vocês. Bom, gente, eu li mais 30 páginas, vou dizer assim. Eu parei na página 93 e eu li até 122. Isso. Primeiramente, eu esqueci de mencionar para vocês uma coisa que aconteceu nos capítulos passados. O Camden voltou para a cidade, como eu falei, o pai dele não está lúcido em todos os momentos. Então, quando ele chega, o pai dele tá em um momento de desorientação do Alzheimer, e o pai dele tá com uma espingarda pela cidade com a espingarda, foge e tal. E quando o Camden tenta se aproximar, ele dá um tiro, porque ele vai proteger a Willow, que está lá, e é nesse momento em que os dois se encontram, que eu esqueci de falar anteriormente. Isso não é um spoiler significativo, mas tem algo que eu vou falar aqui agora, que eu não vou dar o spoiler também, porque é significativo, mas quando chegar o momento eu vou dizer pra vocês, que foi algo que aconteceu nesses 2 capítulos que eu li agora, capítulo 7 e capítulo 8. Então, vamos lá. No capítulo 6, o pai do Camden tinha expulsado ele de casa. Ele estava em um momento de lucidez, mas expulsou ele de casa porque não queria o filho ali pela lembrança, né? E a culpa que ele tem de ter matado o Sullivan. Acontece que quem pediu para que Camden voltasse para Alba foi justamente o pai dele, que entrou em contato em um momento em que ele estava desorientado também. Então, quando ele menciona isso pro pai, o pai não acredita, pensa que ele tá inventando, que é uma mentira. Só que, quando o Camden volta em outro momento para casa, o pai dele questiona sobre isso, fala, tipo, você me disse que eu entrei em contato com você e eu não me lembro disso, o que foi que eu te falei? E com o que o Camden mostra e fala, o pai dele, apesar de não se lembrar, conclui que fez isso mesmo, porque tem provas, né? E porque é um assunto que ele já tem pensado e sentido em alguns dias, e aí aqui é o momento em que eu não vou contar o que é esse assunto, porque eu acho que isso é significativo para a história. Acontece que para resolverem essa situação, o Camden vai ter que aparecer ali na reunião da cidade,
dos membros da cidade antes da alta temporada de turistas, que é o momento em que a cidade lota, e é o momento em que eles resolvem, né, nessa reunião, várias questões que têm a ver, pendências sobre essa nova temporada que vai vir, as vendas, os comércios, enfim. E é o momento em que o Camden vai tentar se aproximar da cidade, abrindo uma proposta de algo que os moradores da cidade, o conselho da cidade, desejam há muito tempo, tanto para conseguir o que o pai dele deseja e precisa nesse momento, e decidiu para si, quanto para ganhar esse espaço e mostrar que ele mudou. Na verdade, gente, ele não tá nem aí sobre o que as pessoas pensam sobre ele, né? Assim, daquele jeito. Só que ninguém do conselho, ninguém da cidade fica do lado dele, porque, como eu falei, a cidade inteira odeia ele. E a pessoa que vai tomar essa situação pelas mãos e o apoiar vai ser a Willow. Então, nesses 2 capítulos é meio que isso que acontece, ele conversando com o pai para os dois alinharem ali os propósitos para essa discussão na reunião, e ele apresentando um projeto na reunião que inicialmente tentam a todo custo não aceitar, mas no final acabam aceitando. Ponto. É assim que termina o capítulo 8. Eu preciso falar para vocês que são 8 capítulos e já tá me irritando bastante esse lugar em que colocam ele, de que ele é culpado de tudo, de ele, ai, o que toca destrói, porque cara, ele fazia isso quando ele era adolescente, sabe? Começando, iniciando a juventude. Agora o homem já tem quase 30 anos nas costas, ele já passou pelo exército, ele é engenheiro, ele já, sabe, fez várias coisas na vida, já mudou como pessoa, já tem a culpa de ter, né, perdido o irmão amando dele, já tem a culpa de outras situações que ele carrega junto, não tem uma boa relação com o pai, porque o pai culpa ele. E a única pessoa que não culpa é a Willow. Então, assim, eu acho todo mundo muito insuportável, porque é um bando de gente velha que não tem o pingo de decência e maturidade, aparentemente, para lidar com as mudanças de uma pessoa. Mas enfim, gente, é isso que eu vou ler por hoje. Já tá tarde, já passa das 11h30 da noite e eu preciso descansar. Um beijo e boa noite para vocês. Eu falei, né? É muito isso. Uma autora. Você pediu uma mulher reservada? Espanhola. Oi, dá oi pro vídeo. Oi, gente, como vocês estão? Como vocês viram, hoje é sábado, eu fiz bastante coisa no meu dia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como foi o dia e mostrar algumas comprinhas que eu fiz para depois atualizar a minha opinião da leitura nesse momento. Bom, quase todo sábado eu bato carteira na loja de armarinho da minha cidade, porque eu abri uma lojinha de crochê recentemente. Então, eu tô sempre por lá, vocês vão ver bastante, né, nos meus vlogs eu frequentando essa loja. E eu tinha que comprar alguns materiais para uma bolsa de uma amiga, que agora também é cliente, a Babi. E também para um novo projeto que eu quero lançar nessa próxima semana. E no caso, os materiais em questão são 2 fios de malha nessa cor aqui, que se chama, deixa eu mostrar, Blau. A minha amiga pediu para mim uma bolsa idêntica a uma de franjas que eu já fiz para mim, né, que eu tenho. E eu vou deixar uma foto aqui para vocês. E ela pediu uma bolsa idêntica, então é essa bolsa que eu vou fazer. Eu comprei 2 rolos, ó. Aqui. Pro meu novo projeto, e essa linha já está aberta, porque eu amo trabalhar com linha nova. Essa linha aqui, esse barbante cru, eu já abri porque eu fiz até alguns pontinhos, eu vou mostrar pra vocês. De 400 gramas. Eu fiz o início de uma blusinha que eu vou mostrar pra vocês quando eu tiver finalizado. Mais especificamente, uma sobreposição. Eu tô testando ainda, talvez eu diminua um pouco o tamanho, mas... Enfim, para essa mesma blusa, como eu vou ter que trabalhar com finalização, costura, pingentes, enfim, eu comprei essa mini linha aqui da Clea para fazer a finalização
dos pingentes que a blusa vai ter. E ela é mini mesmo, gente. Olha o tamanhico e é finíssima. Ainda pra blusa eu comprei 2 categorias de pingente que eu vou usar nela, que são esses aqui, nesse formato mais granuladinho, assim, parece um granulado mesmo, de brigadeiro, no branco. E essas gotinhas aqui, que são mais off-white, peroladas assim. Acho que vocês conseguem ver bem, né? E por último, comprei também essa cola que eu precisava. Na verdade, não era essa que eu queria, mas a que eu queria estava em falta e eu preciso dessa com urgência. Então eu vou comprar, vou testar ela, vou usar por um tempo e depois eu vou comprar a que eu realmente quero pela internet, porque aparentemente eles não vendem na loja a que eu desejo. Parte da tarde eu fui com uma amiga minha no shopping, passamos na livraria e estava com uma promoção de 50% de desconto. E eu não aguentei, gente. Eu comprei livros. Já adianto que são 3 livros nacionais e um estrangeiro. Comprei Meridiana, de Eliane Alves Cruz, e paguei R$ 37,95. Comprei também um livro que eu já queria há muito tempo e que já passou da hora de eu ler, que é A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli. E também paguei R$ 37,95. O terceiro nacional dessa lista é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, e eu paguei R$ 59. Eu nunca vi esse livro fisicamente por menos de R$ 110. E eu tô muito feliz com essa compra, ok? E por último, o único dessa lista que não é nacional, que é Quando os Pássaros Voam para o Sul, de Lisa Hidzen. Se eu estiver falando errado, me corrijam, por favor, me desculpe. Que eu paguei R$ 34,95. Esses são os 4 novos livros de saldo na minha estante e eu estou muito feliz por tê-los aqui. E não vejo a hora de comentar sobre cada um deles para vocês. As compras de hoje foram essas e agora vamos falar um pouquinho sobre a minha leitura atual, que é a leitura deste vlog de leitura. A última atualização que eu tenho sobre esse livro que eu fiz aqui no vlog, eu não lembro em qual dia foi, mas nesses últimos dias eu adiantei um pouquinho mais. E como todos os meus dias essa semana eu fiz praticamente a mesma coisa, que foi estudar e ir pra academia, e alguns dias eu não fui pra academia também, eu acabei deixando passar esses dias do vlog, e aí eu vou trazer essa atualização geral aqui pra vocês. Eu tinha comentado com vocês um ponto da história no qual eu tava conhecendo os personagens ainda, e eu tinha entendido que o Camden, que é o protagonista dessa história, junto com a Willow, estavam ali demonstrando que tinham um sentimento pelo outro de anos atrás, porém a Willow foi noiva do irmão do Camden, que faleceu. Eu preciso confessar que ainda estou tentando entender a dinâmica pela qual os dois não ficaram juntos, e de ser uma pessoa horrível, enfim, aos olhos da cidade, porque quando ele era mais novo, ele era terrível. É assim, né, que eles o viam e é assim que eles ainda o veem, agora depois de tantos anos distante da cidade no qual ele retorna. Eu também falei pra vocês que eu não gosto dessa ideia de a pessoa ter passado 6 anos longe, ter envelhecido, ter passado pelo exército, e quando voltou, as pessoas pensarem que ele ainda é a mesma pessoa, o mesmo adolescente. Até porque na história nos é apresentado muitos fatos de que ele não aprontava tanto assim quanto é colocado, mas ele tomava muita culpa de várias situações, ou estava sempre ali no meio delas e acabava se encrencando, porque a fama ficou só com ele, né? E aí, nesse ponto da história, eu também mencionei que o pai dele já não queria mais o ver, porque o pai dele está com Alzheimer, e nos momentos de lucidez, o pai dele ainda lembra dele de uma forma negativa, porém confiou a ele um segredo, uma coisa que somente ele tá sabendo agora, que o Zemden é o outro irmão, então ele ainda não sabe de uma escolha que o pai dele fez, que tá ali relacionado a uma coisa da vida dele, e somente o Camden sabe, e ele o apoia porque ele entende os motivos do pai, e fica combinado assim e tal, então a gente tá vendo isso desenvolver, e teve uma complicação dessa decisão nesses últimos capítulos, que eu não posso falar sobre isso pra vocês, porque realmente é spoiler. Porém, o que eu quero dizer nesse momento mesmo do vídeo é, o que eu posso dizer pra vocês, né? Que eu sinto que o relacionamento dos dois, aqui a relação que o Camden e a Willow desenvolveram nesse livro, foi muito rápida. E eu compreendo o estranhamento das pessoas da cidade em relação aos dois, porque é muito estranho, gente. Teve até um momento em que eu achei bonitinho, que eu achei fofo, porque os dois são fofos, mas aí eu lembro, tem uma novela da Globo que tinha uma coisa assim, né, que teve uma irmã que sofreu um acidente, na verdade, e ela ficou em coma, e quando ela voltou à vida, todo mundo tinha seguido a própria vida, e a irmã dela tinha se casado com o marido dela, e inclusive tomado a guarda da filha da irmã, como se ela fosse a mãe da menina, e se passava por mãe pra todo mundo realmente. Se eu não me engano é isso, né, eu acho que é Partes da Vida, o nome da novela, que eram a Manuela e a Ana, acho que é isso. E eu acho muito estranho, porque pra mim, na minha cabeça, é simplesmente absurdo você se relacionar com a pessoa que é o amor da vida, né, supostamente, do seu irmão. E também acho absurdo que a Willow passou tanto tempo com o Sullivan
usando ele, é até uma palavra que ela usa mesmo no livro, porque não podia ficar com o Camden. Então, assim, eu realmente não sei o que expressar. Eu até tava em algum momento me sensibilizando, porque esses livros da Rebecca Yarros, eles mexem com o nosso emocional, né? Eu tava me sensibilizando com esse fato, mas aí quando veio essa frase dela, esse uso de palavra de que ela estava usando o Sullivan, pra mim isso se tornou absurdo. E eu não consigo mais, né, enxergar da mesma maneira. Então, isso realmente é uma coisa que está me incomodando muito na história. Eu quero tentar ver qual vai ser o desfecho, mas eu realmente sinto, assim, que não vai acontecer muita coisa. Eu realmente não consigo me dar com esse cenário. Bom, essas são as opiniões que eu tenho até agora. Eu não sei o que vai acontecer nessas próximas menos de 100 páginas do livro. Mas é isso, gente. Eu já tirei os acessórios, eu vou tirar essa maquiagem, eu vou deitar para dormir. E pretendo finalizar ainda hoje essas 100 páginas, porque são umas 10 horas da noite agora, 10 e pouquinho talvez. Até os próximos takes, nos quais eu irei apresentar para vocês a minha opinião final sobre a história. Oi, gente, como vocês estão? Hoje é domingo, Dia dos Pais, e eu finalmente terminei o livro, finalizei ele aqui. Eu queria ter gravado mais do meu dia com meu pai e com vocês, mas nós acabamos ficando em casa mesmo, e ele não gosta de aparecer em nenhum tipo de vídeo, então, por respeito a ele, eu não mostrei. Mas eu quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais que podem estar me assistindo agora. E eu quero dizer pra vocês que é até uma coincidência que a dedicatória desse livro, a Rebecca Yarros faz uma homenagem ao pai dela. Eu até postei um story com o meu pai no meu perfil pessoal, justamente com essa dedicatória aparecendo. Para meu pai que nunca me deixou cair. Eu te amo, papai. Achei uma coincidência muito bonitinha e agora vamos falar da leitura. Bom, gente, eu queria muito falar pra vocês sobre os últimos acontecimentos desse livro, mas até durante o vlog mesmo eu falei coisas que eu imaginava que aconteceriam. E o que eu adianto pra vocês aqui é que eu tô muito frustrada, porque esse vlog de leitura, por ser o meu primeiro, eu queria que fosse com um livro que eu realmente amei. Ou que eu pelo menos gostei bastante, sabe? Para que eu pudesse falar muitas coisas boas para vocês. Eu finalizei a leitura de As Coisas Belas e Preciosas buscando a Rebecca Yarros que eu tive em outros livros dela, e especialmente em Tudo que Deixamos Inacabado. Apesar de ser uma história completamente diferente, eu busquei a mesma escrita que eu tive naquele livro, ou que eu tive em A Última Carta. Porque, gente, com essa história aqui, eu simplesmente sinto que eu não li a mesma autora. Eu realmente sou uma pessoa que eu gosto muito da escrita da Rebecca e eu sou muito envolvida com as coisas que ela nos traz. Me envolvo com os personagens, mas aqui foi completamente ao contrário. Eu achei a história muito morna e sem graça, sem sal. O casal, assim, não vi desenvolvimento para aquilo acontecer. Eu posso estar pesando um pouco minha opinião em cima disso, de como eles se relacionaram, as consequências dessa relação, de onde que ela começou, na verdade. Mas é porque realmente, pra mim, é bastante estranho. Sobre os personagens e sobre a narrativa, eu senti, até no vlog mesmo, que eu tava repetindo muitas coisas que eu tava dizendo, porque eu sinto que a narrativa é justamente isso. Ela é morna e ela é repetitiva demais. Até nessas páginas finais que eu li, né, de ontem pra hoje, onde acontece o maior êxtase da história, ainda assim é uma trama repetida. O que era pra ser um plot, na verdade, é um ponto repetido da história, igualzinho aconteceu no passado deles. E uns personagens que eu simplesmente não consegui me comover, eu não consegui me interessar. Eu realmente fico muito triste em dizer que o meu primeiro vlog de leitura é com um livro que não correspondeu às minhas expectativas. Só que mais que isso, né? Porque eu nem estava com tantas expectativas assim, eu só queria ter uma leitura prazerosa e realmente muitas coisas me incomodaram mais do que me fizeram me envolver com os personagens e com a história. Mas eu preciso ser sincera com vocês, isso é o que eu sempre prezo no meu perfil, trazer o máximo de sinceridade possível nas minhas resenhas, nas minhas indicações. E para não finalizar esse vídeo de uma maneira tão negativa, tão baixo astral, eu já venho aqui dizer para vocês quais serão os meus 2 próximos vlogs de leitura no perfil. O primeiro de todos eu recebi da Tag Inéditos, que é uma das minhas parcerias desse ano, e é um livro que tá sendo lançado pela Editora Arqueiro, que assim, tá muito bem falado lá fora, tá muito bem falado aqui no Brasil por quem já leu também, que é A Correspondente, a autora Virginia Evans. Eu vou mostrar pra vocês a produção da Tag, que vem uma caixinha de cartas, eu não sei se dá pra vocês verem, tanto frente quanto verso. Uma revistinha que segue o mesmo projeto gráfico da Tag, marca-páginas do livro, e por ser uma correspondente, veio aqui nesse formatinho de carta. Abra aqui. Lindo, inclusive, porque até simula um cartão postal aqui, ó. É um livro que eu quero muito ler, correspondente. Eu tô, assim, muitíssimo curiosa pra saber o que vem nessa história. A segunda opção também da Editora Arqueiro é Você de Novo, que é um romance de segunda chance. Eu sou maluca e rendida por romances de segunda chance e tenho muita vontade de ler. Então, caso vocês queiram,
queiram, digam aqui. Bom, gente, o que eu posso dizer pra vocês pra finalizar esse vídeo é que a minha experiência com As Coisas Belas e Preciosas é total e completamente minha. Eu sempre vou recomendar que vocês leiam qualquer que seja o livro, mesmo que eu não tenha gostado tanto, porque eu gosto de saber a opinião de vocês sobre eles após a leitura. E caso você tenha ficado curioso com esse livro ou com qualquer um dos títulos que eu mencionei aqui, eu vou deixar o meu link da Amazon aqui embaixo. E, por favor, se você puder, compre através desse link, porque assim você contribui com o meu trabalho, com a minha divulgação aqui no perfil. E desde já eu te agradeço pelo apoio. E se você ficou até aqui, eu quero te agradecer muito pela presença nesse vlog e até o próximo.